Bom dia, glória a Deus. Manhã de quinta-feira nós estamos aqui pontualmente às 7 horas da manhã nessa live, nesse tema dessa semana, né? Glória a Deus. E esse tema dessa semana é fruto do Espírito. Durante toda a semana nós estamos falando desse fruto do Espírito. O texto que nós estamos utilizando é o livro de Gálatas, capítulo de número 5, o verso de número 22. Cada um que está chegando aí, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia para a Érica, Edjane está por aí, Josias, glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Você que está entrando nessa live aí, já vamos compartilhando ela com mais pessoas, clica nesse aviãozinho aí, vamos trazer o máximo de pessoas possível para estarmos aqui ouvindo dessa palavra nessa manhã. O tema de hoje é essas virtudes relacionais. Por que virtudes relacionais? O que isso significa? Nós dividimos, né, podemos dizer o quê? Como se o fruto do Espírito Santo fosse uma pocã, né? É um único fruto que tem diversas partes, nós podemos dizer diversos gomos, né? É um único fruto com diversas facetas, com diversos gomos, e ele tem 9 gomos. Então, esse fruto, ele é dividido em 9 partes, 9 gomos. Os três primeiros que nós falamos, que é o amor, a alegria e a paz, né? É algo interior dentro de cada um de nós. O amor, a alegria e a paz. E os 3 que nós vamos falar hoje, que é a paciência, algumas tradições vai dizer longanimidade, benignidade e bondade, são atitudes, são virtudes relacionais, aquilo que eu tenho em relação às outras pessoas, que é a paciência com as outras pessoas, de ser benigno e de ser bondoso. Então, é a paciência, benignidade e a bondade. Esses são virtudes relacionais, que o Espírito Santo age em mim, nas minhas relações com as outras pessoas. Amém? Entendido isso, então? Nós vamos falar, então, a respeito da paciência, da benignidade e da bondade. Amém? Bom dia, Paula. Cada um que está chegando aí, pessoal, glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos falando durante toda essa semana, né, a respeito desse fruto do Espírito Santo, que não é no plural, não são frutos, mas sim um único fruto. Quando você olha para a mexerica, né, para a pocã, você não vê um gomo crescendo mais do que o outro, mas eles crescem todos em uniformidade, porque é um único fruto. Deus trabalha dentro de nós, agindo em todas as áreas da nossa vida de forma uniforme. Não tem como eu dizer que eu estou avançando em mas estou retrocedendo em outra parte. Nós temos que, de uma forma geral, né, o Senhor trabalhando dentro de nós, em todas as formas, no nosso caráter, no nosso pensar, no nosso agir. O Senhor, ele faz a obra por completo, não é por partes, mas ele faz por completo nas nossas vidas. E eu estou gostando, queridos, estou amando tudo aquilo que Deus tem feito das nossas vidas durante toda essa semana, a forma como Deus tem tratado a cada um de nós. Nós falamos a respeito do amor, da alegria, da paz, que excede todo entendimento, todo pensamento. Ontem nós estávamos focados na parte da alegria do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e hoje nós vamos falar dessas virtudes, que é em relação ao meu comportamento com as outras pessoas. Então nós vamos abordar nessas 3 manifestações. A primeira que é a paciência, né? A paciência, eu costumo dizer que é essa longa resistência diante da perfeição humana. Muitas vezes nós temos que utilizar da paciência com foco, né, mais voltado para as pessoas no qual nós temos intimidade maior, no qual nós estamos relacionando com ela no dia a dia. Nós temos que praticar essa longanimidade, essa resistência, sabe? Essa paciência, que é mais do que simplesmente suportar, mas é suportar com esperança, né? É um suportar com misericórdia, é um suportar em amor. Bom dia a cada um que está chegando aí. Priscila, a Kelly está por aí. Muito bom dia, Kelly, Débora, muito bom dia. Muito bom ter vocês aqui. O Dudu tá por aí, Débora, não? Tem que mandar um abraço pro Dudu, né? O Dudu que tá sempre assistindo aí, acompanhando. Glória a Deus, vai crescer cada vez mais na graça do Senhor. É a mesma paciência que o próprio Senhor tem com cada um de nós. O texto de 2 Pedro 3,9, depois
Pega isso como tarefa e lê. Vai falar a respeito que o Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor, ele não tardia em cumprir as suas promessas. O Senhor não demora. Pelo contrário, Pedro vai dizer, o Senhor está tendo paciência com vocês. E da mesma forma que o Senhor tem paciência com cada um de nós, da mesma forma que Deus é longânimo com cada um de nós, queridos, glória a Deus pela paciência que Deus tem com cada um de nós. Se não fosse a paciência que o Senhor tem, se não fosse essa misericórdia que o Senhor tem, a palavra vai dizer que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Daqui a pouco o Dudu acorda, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. É a causa de não sermos consumidos, é essa paciência que o Senhor tem com cada um de nós. E da mesma forma que nós recebemos essa misericórdia, da mesma forma que nós recebemos essa paciência, longanimidade do Senhor sobre as nossas vidas, nós também transmitimos às outras pessoas. Só é longânimo quem também recebeu essa longanimidade. Só é paciente quem entendeu que o próprio Deus é paciente consigo. Nós precisamos ser pessoas que dão segundas, terceiras, quarta, quinta oportunidade de perdoar, de muitas vezes, sabe, agir com misericórdia. E é essa esperança que nos faz compreender que a paciência é uma das maiores virtudes que nós podemos expressar para que as pessoas possam compreender como Deus também é paciente com cada um de nós. Nós que somos cristãos, nós precisamos emanar, nós precisamos refletir essa longanimidade para que as pessoas possam compreender o caráter de Cristo em cada um de nós. Né? A paciência, ela precisa ser o quê? Essencial dentro das nossas casas, dentro do nosso lar, sabe por quê? É onde que a intimidade, ela revela as imperfeições. Quando você trabalha, né, um certo tempo com alguém, um amigo de trabalho, alguém que você se relaciona há muito tempo no ministério, seja em qualquer outra área da sociedade, a intimidade, ela revela a imperfeição das pessoas. E é aí que o Senhor precisa trabalhar em nós essa paciência, porque por conhecer as pessoas, muitas vezes nós já delimitamos elas, nós simplesmente já não temos mais a paciência que nós tínhamos quando não conhecíamos essa pessoa intimamente. Mas a intimidade faz muitas vezes nós termos atitude com as outras pessoas de simplesmente não suportar as outras pessoas. Tem pessoas que elas não somente precisam, né, da nossa paciência, mas elas necessitam disso. Tem gente que não merece a nossa paciência, mas eles necessitam disso. Então é fazer aquilo que o Senhor faz com cada um de nós. Da mesma forma que Deus é paciente com cada um de nós, da mesma forma que Deus é longânimo com cada um de nós, nós também precisamos expressar isso nas outras pessoas. Colossenses capítulo 3, verso 12 diz isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de longanimidade. Efésios 4:2 diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então essa é a primeira virtude relacional, né, de relacionamento com as outras pessoas. Eu preciso ter paciência. O segundo é benignidade, que é o que? A disposição de ser útil e generoso com as outras pessoas. É essa generosidade. Nós somos benignos. Nós não somos malignos. Tem muitos cristãos que agem de forma maliciosa. É maligno. Mas nós somos benignos, queridos. Descreve o quê? Uma gentileza na prática. Uma gentileza em formas de atitudes que se expressa com ações, com atitudes na vida das outras pessoas. Essa benignidade, essa forma de ser generoso, as pessoas precisam enxergar isso em nós. Romanos capítulo 2, o verso 4 diz, ou desprezas a riqueza da sua benignidade e tolerância em longanimidade. 2 Coríntios capítulo 6, o verso 6 diz, por pureza, por paciência, por longanimidade, por benignidade, pelo Espírito Santo de Deus. Querido, seu Espírito Santo está em nós. Seu Espírito Santo está agindo em nós. A generosidade precisa ser uma virtude visível em cada um de nós. Nós precisamos relacionar com as outras pessoas, sabe, não querendo algo em troca, não sendo alguém que age
por querer um benefício próprio. O que você pode fazer para alguém para demonstrar generosidade? Não é somente na área financeira, não é somente quando você entrega uma oferta, não é somente quando você é um dizimista, mas sim quando as suas atitudes mostram que você vai além daquilo que é esperado de você. Quando nós somos generosos, a generosidade nos ensina isso. Bom dia, Leandro, cada um que está chegando aí, Karina, Thaís, glória a Deus pela vida de vocês. A generosidade mostra que as nossas atitudes precisam ir além daquilo que é esperado de nós. O Senhor vai dizer, aquele que te chamar para caminhar 1 milha, você caminha 2. Você faz além daquilo que é esperado de alguém. Sabe, quando alguém espera, sabe, uma atitude sua, você vai lá, corresponde o esperado, mas você também vai além. Isso é a generosidade. É fazer aquilo que muitas vezes as outras pessoas não fazem, e além de fazer o que as outras pessoas não fazem, você vai além, surpreendendo. Isso é benignidade, queridos. Quando nós surpreendemos as outras pessoas, indo além daquilo que elas esperam de cada um de nós. Essa é a virtude que o Espírito Santo coloca dentro de cada um de nós. É ir além. Além. Hoje, queridos, o mundo ele está indo além daquilo que se espera, mas de forma negativa. Quando nós olhamos para as atitudes, quando nós olhamos para as notícias, quando nós olhamos dos acontecimentos que têm acontecido ultimamente, as pessoas estão surpreendendo com as suas atitudes, mas de forma negativa. Sabe, o rancor, sabe, a forma perversa que o ser humano age está nos surpreendendo a cada dia mais. O ser humano está indo além na sua maldade de uma forma nunca vista antes. Bom dia, dona Edith. Minha mãe tá aí, ó. Eita glória. Queridos, as pessoas estão surpreendendo com a sua maldade. Mas aquele cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele surpreende com a sua generosidade. Com a sua generosidade. Que nós possamos, ser essa pessoa benigna, que age com generosidade, além daquilo, atitudes que é além daquilo que é esperado. E o terceiro ponto é a bondade. A bondade é uma justiça com compaixão. Não é você ser bom simplesmente com quem merece a bondade, mas é você ser bom independente da circunstância, independente da realidade que eu estou vivendo, independente das pessoas que não merecem essa sua bondade. Mas essa virtude nos ensina a não ser pessoas que mudam conforme a pessoa que está diante de nós, conforme o ambiente no qual eu estou. Essa bondade que nós carregamos é um reflexo da bondade do próprio Cristo sobre as nossas vidas. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E aquele que é chamado pelo nome do Senhor, só aquele que é povo exclusivo, separado do Senhor, ele reflete essa bondade aonde ele passa, aonde ele vai. Gálatas capítulo 6, o verso número 10 diz: façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Efésios capítulo 5, verso 9 diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Enquanto a benignidade é a disposição, a bondade é a ação reta, que confronta com amor. Nós precisamos agir com essa bondade, seja dentro da nossa casa. Isso significa corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Corrigir as pessoas com amor. Isso é bondade. Bondade não é passar a mão na cabeça de alguém quando ela está tendo atitudes ruins, quando ela está sendo uma pessoa que não está correta diante aos olhos do Senhor. Bondade também é corrigir aqueles que precisam ser corrigidos. Bondade é, orientar aqueles que precisam ser orientados. A bondade não significa que você é aquele que está com os olhos tapados para toda e qualquer ação, mas não é corresponder na mesma moeda, mas é simplesmente, corresponder da forma como Cristo corresponderia. Essa precisa ser a virtude de cada um de nós. Agir com paciência, agir com benignidade, sendo generoso e agir com bondade acima de toda e qualquer situação. Nós precisamos carregar isso nas nossas vidas como marca. Essas, então, das 9 facetas, dos 9 gomos desse fruto do Espírito Santo, esses
essas três virtudes, ela representa essa faceta do Espírito Santo que é o nosso relacionamento com as outras pessoas. Enquanto nós falamos do amor, da alegria e da paz, são virtudes que existem dentro de cada um de nós. Mas agora nós estamos trazendo para fora essas virtudes, que é em forma de paciência, que é em forma de benignidade e que é em forma... Eita, que eu esqueci. Da bondade. Amém? Amanhã nós vamos falar, sexta-feira, nós vamos falar a respeito das outras três partes desse fruto. E essa foi a parte que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas hoje, do nosso relacionamento com as outras pessoas, da paciência, da benignidade e da bondade. Ah, querido, se não fosse essa colinha aqui, né? Se não fosse um esboço aqui para me lembrar, de manhã a cabeça ela trava de uma forma que eu vou falar para você. A palavra não vem na cabeça, eu acabei de ler, queridos, essas três virtudes e já me esqueci, mas devagarzinho a mente vai entrando, né? Quando é meia-noite, quando ela começa a entrar em sincronia, daí você vai dormir. Mas que nós possamos guardar isso nas nossas vidas hoje, queridos. O devocional de hoje é sobre isso. É sobre essas virtudes que o Senhor quer que nós venhamos expressar em relação às outras pessoas. O fruto do Espírito não é apenas uma transformação interior, mas uma revolução nos nossos relacionamentos. Se nós cremos no Espírito, se nós somos cheios do Espírito, que nós possamos andar pelo Espírito. A nossa paciência, ela vai refletir a paciência que Deus também tem por cada um de nós. A nossa benignidade será algo tangível, será algo palpável. E a nossa bondade confrontará em amor. Famílias são restauradas quando isso acontece. O ambiente de trabalho, ele é influenciado através da bondade, da generosidade e da paciência. E quando nós estamos nos nossos ministérios, quando nós estamos na igreja, seja em qualquer área da sociedade, queridos, nós não somos mudados conforme o ambiente, mas nós somos chamados a mudar o ambiente com as nossas atitudes, com as nossas formas de pensar e com a nossa forma de agir. O Espírito Santo quer nos moldar e, através de nós, também moldar o ambiente aonde nós estamos. Nós não somos influenciados, mas nós somos influenciadores. Aonde nós passamos, nós influenciamos. Nós precisamos mudar o ambiente para melhor quando nós chegamos em algum lugar. O desafio de hoje é: escolha uma área em que você precisa expressar mais essa parte do fruto do Espírito Santo. Será que é na sua casa? Porque muitas vezes nós somos tão longânimos com os de fora, mas tão sem paciência com os de dentro. E o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. São aqueles que o Senhor, sabe, colocou perto de cada um de nós. Talvez nós temos sido tão generosos com os de fora, mas esquecidos de dentro. E às vezes é vice-versa. Às vezes nós somos tão pacientes com os de dentro e somos tão intolerantes com os de fora. Nós não podemos mudar conforme o ambiente onde nós estamos. Então escolha uma área. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, seja em qualquer área da sua vida, mas escolha uma área que você precisa, sabe, analisar e expressar mais essas virtudes, né? E nós precisamos hoje, no nome de Jesus, sabe, orar e confessar e agir e ser movido pelo Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer isso nessa manhã. Se nós temos sido pessoas que não têm paciência, que não têm sido generoso, que não têm sido bondoso com as outras pessoas, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos transforme, nos molde, que o Espírito Santo trabalhe em cada um de nós. Não é simplesmente algo que eu me esforço. Ah, eu me esforço, pastor, para ser paciente. Ah, eu me esforço para ser generoso. Não é se esforçar, queridos. Ontem nós aprendemos que as nossas atitudes agora não é para alcançar algo, mas as nossas atitudes é para alcançar alguém, o Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu estou agindo agora, não para ter, sabe, a resposta ou como resultado algo, buscando alguma coisa, agora as minhas atitudes é voltada para buscar ao Senhor, para ter mais da presença dele. Queridos, sabe, deixa as outras coisas como secundário e deixa como prioridade buscar o reino de Deus e a sua justiça. Busque o Espírito Santo acima de qualquer outra coisa e com o Espírito Santo virá essas virtudes, porque é somente ele que pode transformar essa natureza pecaminosa. Somente ele que pode transformar esse pensamento que é voltado para as coisas do mal. Somente o Espírito Santo pode trazer a luz aonde existe trevas.
Não é pelo nosso esforço próprio. Não é simplesmente pela nossa inteligência. A palavra do Senhor vai dizer, não se apoie na sua própria inteligência. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Quanto mais do Espírito Santo nós temos na nossa vida, mais das virtudes dele nós iremos transparecer, nós iremos transbordar na vida das outras pessoas. Então não viva pelo esforço próprio, viva para buscar essa presença do Espírito Santo. É ele que vai nos moldar, é ele que vai nos convencer, é ele que vai nos transformar. Amém? Eu quero orar por você, para que você possa expressar, né? Se não expressava, que a partir de hoje você possa expressar essas virtudes em relação às outras pessoas. De ser alguém paciente, longânimo, de ser aquela pessoa que não explode, sabe, com facilidade. Às vezes nós nos iramos sim, a ira acontece sobre nós. Jesus teve um momento que ele teve ira, no qual ali diante, sabe, do templo ele derrubou, sabe, os materiais daqueles mercadores que estavam vendendo ali animais para o sacrifício na frente do templo. Jesus ele se irou. A palavra vai dizer, mas irais e não pecais. Mas que nós possamos cada dia mais ter essa virtude sobre as nossas vidas, de sermos pacientes, de sermos benignos, de sermos bondosos, de sermos generosos. Essa é a expressão do amor de Cristo para as outras pessoas através das nossas atitudes. Amém? Que as pessoas possam conhecer Deus através das suas atitudes, através da sua forma de agir, através da sua paciência, através da sua generosidade e através da sua bondade. Amém? Vamos tirar um print aí, posta lá na sua rede social, me marca, que eu quero compartilhar também, que as pessoas possam saber o que você está fazendo às 7 horas da manhã. Eu estou buscando a Deus, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Tira um print lá, 1, 2, 3 e... Amém! Glória a Deus, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nessa manhã, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua infinita graça, misericórdia, né? Que é a paciência sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos. Pai, mas nós te pedimos nessa manhã que o Senhor também nos ensine, que o Senhor trabalhe em nós, que da mesma forma que nós recebemos a sua generosidade, que da mesma forma que nós recebemos a sua longanimidade, que da mesma forma que nós recebemos a sua bondade, Pai, que nós também possamos expressar isso na vida das outras pessoas. Que as pessoas possam conhecer a Ti, conhecer mais de Ti, através das nossas atitudes. Assim como Paulo diz, que nós possamos ser a Bíblia que os outros irão ler. Pai, no nome de Jesus, trabalha o nosso caráter, trabalha no nosso temperamento, trabalha, Senhor, nas nossas emoções, para que a cada dia mais nós possamos ser imagem e semelhança do Senhor, refletindo a Tua imagem aonde nós fomos. Nossa oração nessa manhã, Pai, é que nós não sejamos influenciados conforme o ambiente ou conforme as pessoas que nós estamos próximos, mas que nós possamos ser influenciadores aonde nós estivermos. Que nós não venhamos ser impacientes com aquele que nós já conhecemos a sua forma de ser, mas que nós possamos expressar a paciência, generosidade e bondade, mesmo sobre aqueles que não merecem, assim como também nós não merecemos a tua bondade, assim como também nós não merecemos a tua benignidade e a sua longanimidade, mas que nós possamos fazer isso, não porque os outros merecem, mas sim porque nós fomos transformados, nós fomos regenerados, nós somos conduzidos e moldados pelo teu Espírito Santo. Nós consagramos o nosso dia ao Senhor, nós consagramos essa quinta-feira a Ti, te pedimos, Espírito Santo, vai diante de nós, abra os caminhos, Senhor, abra as portas, apresente diante de nós oportunidades para que nós possamos transformar as nossas realidades. Pai, que esse dia seja dia de bênçãos, seja dia de realizações, seja dia de milagres, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor não é pego de surpresa, o Senhor conhece todas as coisas, a sua presciência sabe de tudo que está por vir. Por isso, Senhor, nos prepare, nos fortaleça e nos torne cada dia mais íntimos do Senhor, para que nós possamos viver debaixo de obediência, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós oramos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Hoje é dia de GC, hoje é dia de levar o quilo de alimento para nós montarmos a cesta básica, para entregarmos para famílias que necessitam. O Dodô tá falando aí que o Dudu acordou. Bom dia, Dudu! Deus abençoe, meu irmãozinho, que você possa, né,
Cada dia mais está ouvindo aqui o devocional do seu pastor. Glória a Deus, você possa crescer em graça e sabedoria. O Dudu é demais, né? O Dudu é uma bênção nas nossas vidas. Queridos, que Deus abençoe então o seu dia, tá? Eu espero você hoje lá no GC. Procure um GC mais próximo da sua casa. Se você ainda não faz parte de um GC, você precisa estar envolvido, né, nesse que é o ápice da nossa comunhão, que é os pequenos grupos nas casas. Que Deus abençoe o seu dia. Vá em paz. Eu espero você amanhã aqui, às 7 horas da manhã, para o fechamento dessa série Fruto do Espírito. Deus abençoe. Tchau, tchau.